Olá, pessoal, tudo bem? Bom, gente, vamos lá. Então, aqui hoje, essa intersecção ali da dermato com a endócrino, tá? Pessoal, a gente tem um capítulo inteiro só falando das manifestações dermatológicas do diabetes, por exemplo, tá? Então, realmente, as manifestações dermatológicas do hipertiroidismo, por exemplo, né? Então, realmente, a gente tem, classicamente, né, várias manifestações dermatológicas das doenças endocrinológicas mais frequentes, tá? Mas eu trouxe aqui alguns achados cutâneos, gente, interessante. Por quê? Porque a gente não é tão automático assim, né? A gente lembrar da possibilidade de associação, por exemplo, com uma lesão macular, né, com um acometimento hormonal, tá? Então, de novo, vamos lá. Trouxe aqui oito manifestações dermatológicas, tá? Para a gente tentar trabalhar um pouquinho de diagnóstico diferencial, né? Tentei trazer também diferentes lesões elementares, tá? Para a gente poder também trabalhar um pouquinho de diagnóstico diferencial. E dentro dos diagnósticos diferencial, encontra uma ali que pode estar associada à alteração endocrinológica, tá? Uma delas normalmente não está, tá? Realmente não, por uma chance muito pequena de estar associado até com sintomas sistêmicos. Beleza, gente? Então, a mesma coisa. Vamos lá. Façam esse trabalho, né? Pausem o vídeo, procurem, né, dentro do HD de vocês, de diagnósticos, né, o que poderia sugerir ali cada lesão e que exames vocês pediriam, por exemplo, para esses pacientes, né, para tentar fazer a investigação completa da doença que ele tem, tá? Então, vamos lá. Então, uma pausinha para vocês poderem pausar o vídeo, né, e trabalhar em cima dessas lesões elementares, tá? Beleza, gente. Vamos lá. Eu acho interessante sempre fazer isso, tá? Então, porque a gente já falou, né? Como chega para a gente no nosso ambulatório. O paciente chega, por exemplo, com essa mácula acastanhada, né, com as bordas serrilhadas, bem delimitada, respeitando a linha média, extensa, né, num paciente jovem, por exemplo, né? O que que parece essa lesão aqui, gente? Não parece, por exemplo, nessa região aqui parece até o névoa de Becker, né? Lembrar que o névoa de Becker tem a síndrome do névoa de Becker, né? A síndrome do névoa de Becker pode cursar com alterações ósseas ipsilaterais, com atrofias ou hipoplasias musculares, hipoplasia mamária, tá? Alterações de pelos, né? Axilares, tá? Então, realmente, só que a característica do névoa de Becker é que ele não faz normalmente esse padrão assim, tão serrilhado desse jeito, tá? Então, o que parece, não parece uma mancha de café com leite grande, né? Então, assim, se a gente for tentar encaixar em outros diagnósticos diferenciais, até dá, tá, gente? Uma hipermelanose nevoide linear espiralada, por exemplo, né? Então, dá para a gente tentar outros diagnósticos, mas com esse padrão, né? Como se fosse uma mancha de café com leite extensa, borda serrilhada, respeitando a linha média, a gente sempre lembra da síndrome de McCune-Albright. McCune-Albright, tá? O que que é a síndrome de McCune-Albright, gente? É essa associação com uma mancha de café com leite, extensa, unilateral, respeitando a linha média com as bordas serrilhadas, associada a alterações ósseas ipsilaterais. Então, a gente vai atrás, por exemplo, pergunta para o paciente, por exemplo, a gente tem paciente que não tinha o diagnóstico de McCune-Albright, chega para a gente com essa mancha de café com leite, respeitando a linha média, e ele manca, né? Ele tem dores no quadril, por exemplo, tá? E a gente vai ver, ele tem uma leve assimetria, tem um membro menor que o outro, tá? Então, sempre procurar lesões ósseas ipsilaterais da síndrome de McCune-Albright, tá? E outra coisa que a gente procura, gente, é alterações endocrinológicas, tá? Então, assim, dentro da síndrome de McCune-Albright, o paciente pode ter, por exemplo, uma puberdade precoce, outras alterações endocrinológicas, né? Por exemplo, a gente tem um paciente de McCune-Albright, é, de meses, tá? Com um hirsutismo importantíssimo, tá? E uma mancha de café com leite ipsilateral, algumas alterações ósseas. Então, eu acho interessante a gente lembrar que a síndrome de McCune-Albright, além das alterações ósseas ipsilaterais,
pode estar associado com alterações endocrinológicas, tá? O que a gente precisa investigar diante dessa mácula, tá, gente? Diante dessa mácula, tá? Que para o paciente, além de um prejuízo estético, não tem outros prejuízos, tá? Porque ele também não cursa com hipertricose, né? Ele não altera o relevo da pele, ele é só uma mácula. Qual que é a importância disso? Saber, né, do acometimento ósseo e endocrinológico, tá? Beleza, gente. E essa paciente aqui, o que que ela tem, né? Essas alterações de mucosa, tá? Isso daqui também é importante, né? Para quem, por exemplo, está assistindo, né, e não é dermatologista, gente, a gente tem um capítulo inteiro, um livro inteiro só de dermatoses que acomete mucosa, né? As dermatoses que acometem as regiões genitais, as dermatoses que acometem as unhas, o cabelo, a pele, tá? Então, todas essas regiões a gente acaba examinando, tá? Então, o que que essa paciente tem? Ela tem algumas pápulas hipocrômicas eritematosas no dorso da língua, né, na borda lateral da língua, normalmente assintomática e múltiplas, né? Essas lesões, a gente tem diagnóstico diferencial. Pode ser, por exemplo, um REC, né, uma hiperplasia epitelial focal. É um subtipo de HPV, né, 1332, que não é considerado uma DST, tá? Então, a doença de REC não está associado a alterações endocrinológicas, né? É uma característica clínica de um subtipo de HPV. Poderia ser um tumor de células granulosas, né? Um tumor de abricosófago, por exemplo, mas também não está associado com alterações endocrinológicas, né? Agora, se a gente, diante dessas lesões, né, e se possível, né, não que seja completamente necessário, uma biópsia, né, o resultado dessa biópsia vem um neuroma. Neuromas de mucosa, gente, lembra? Neuroma, a gente tem que pensar sempre em algumas circunstâncias mais clássicas. Neuroma de amputação, né? Lembra do dedo supranumerário, né? Às vezes o paciente ele só tem um neuroma de amputação, né? Ou neuroma de amputação, neuroma encapsulado em paliçada. Mas neuroma de mucosa, quem que a gente lembra, gente, de neuroma de mucosa? A nem 2B, né? Neoplasia endócrina múltipla tipo 2B. Por quê? Porque as neoplasias endócrinas múltiplas, gente, também estão associadas com alterações cutâneas. A NEM1 está associada com alterações cutâneas, a NEM2A também está associada a alterações cutâneas, e a NEM2B está associada a neuroma de mucosa. Então, nesse paciente, a gente precisa, né, encaminhar para endócrino para investigar feocromocitoma, carcinoma medular de tireoide, ou pelo menos para seguir esse paciente, né? Às vezes precisa fazer algum procedimento profilático, tá? Então a ideia é exatamente, e pode, as lesões de mucosa cutâneas pode anunciar a síndrome, tá? Anteceder qualquer tipo de sintomas, né? É, endocrinológicos, tá? Então, neuroma de mucosa, neoplasia endócrina múltipla tipo 2B, tá? E a gente precisa lembrar disso daqui está associado a alterações endocrinológicas. E esse paciente, gente, né? Também, lembra que a gente falou? Essas lesões arciforme. A lesão arciforme é assim, gente. Normalmente, né, quando a lesão policíclica, arciforme geográfica, a gente tem que ver o que que é. Porque às vezes é uma placa eritematoidescamativa arciforme com escamas argênticas e com um sinal de Auspitz positivo. É uma psoríase anular, né? Ou às vezes é uma lesão, por exemplo, associada a várias pápulas normocrômicas assintomáticas no dorso das mãos. É um granuloma anular. Então, normalmente, quando a lesão é policíclica, a gente precisa saber o que que é, né? Essas lesões parecem erosões, né? Parecem algumas erosões no formato policíclico, tá? O que que a gente poderia pensar nessas lesões assim? Pô, parece, por exemplo, um pênfigo, não parece? Um pênfigo foliáceo, né? Um pênfigo foliáceo, né? Um pênfigo vulgar, né? Parece, às vezes, manifestação de outros eczemas, né? Que pode estar num padrão meio arciforme, né? Mas o que eu acho, porque pênfigo não está associado necessariamente com alterações endocrinológicas, né? Vocês conhecem alguma lesão que tem um padrão eczematoso, que faz uma hiperpigmentação de fundo, que acomete períneo, acomete a área perioral, acomete as áreas de dobras, áreas acrais, que faz esse padrão migratório cercinado? Sim, né, gente? Lembra disso, que esses padrões assim, né, parecem eczemas caprichosos, né? Ainda mais nessas topografias, gente, de regiões genitais, acrais, periorais.
a gente tem que lembrar sempre dos eritemas necrolíticos, né? Dos eritemas necrolíticos, gente, ó, eritema necrolítico, nesse caso, né, a gente lembra do eritema necrolítico migratório, tá? Que o eritema necrolítico migratório não é patognomônico, tá? Mas é uma manifestação do glucagonoma, tá? Um tumor de pâncreas, né? Então, assim, a gente é uma manifestação que obrigatoriamente, até porque, gente, a biópsia desses eritemas necrolíticos, eles não são muito específicas, tá? Às vezes ele pode vir só um padrão eczematoso, né? Às vezes ele tem um padrão assim que a gente considera como sugestivo, mas às vezes, na maioria das vezes, não, tá? Então, ele tem uma necrolítico migratória do glucagonoma, ele tem uma necrolítico acral da hepatite C, né? Acrodermatite enteropática da deficiência de zinco, a própria pelagra, tá? São essas deficiências, por exemplo, nutricionais, né? E que acabam gerando lesões com esse aspecto, tá? Então, ele tem uma necrolítico migratório, ele tem associação com endocrinopatias. Sim, o glucagonoma, né? Então, é importante, é uma considerada até uma síndrome paraneoplásica, né? Importante a gente lembrar dessa possibilidade de associação dessas lesões eczematosas arciformes migratórias com uma possibilidade de ser uma paranel de um glucagonoma. Então, nesse paciente, por exemplo, pode ter intolerância à glicose, né? Essas lesões migratórias, né? Então, é lógico, a gente vai pedir hepatite C, né? Vai pedir, vai dosar o zinco e tal, mas o eritema necrolítico migratório, sim, tá? E essa paciente aqui, gente, isso aqui também é clássico. O que que chama a atenção desse paciente? A cor, né? Essa cor alaranjada, né? Então, assim, poucas doenças dermatológicas, gente, cursam com essa cor alaranjada, tá? Nesse padrão salmão, né? Então, assim, quem faz pápulas eritematosas, não, pápulas queratóticas com a base eritematosa, confluindo, formando placas, com ilhas de pele sã, né? Uma disseminação crânio-caudal, vamos colocar aqui, ó, uma disseminação crânio-caudal, apresenta dois ou três picos de incidência, né? Apresenta essas placas eritematosas cor salmão com ilhas de pele sã, e queratodermia palmo-plantar. É a ptiríase rubrapilar, né? A ptiríase rubrapilar, gente, ela tem o seu exame histológico sugestivo também, né? A paraqueratose em ombro, a paraqueratose em tabuleiro de xadrez, por exemplo, né? Tem as lesões clínicas bastante sugestivas, né? Mas às vezes não é tão fácil assim fazer o diagnóstico de PRP, tá? Às vezes ele parece uma psoríase, tá? Então, o que eu acho interessante, que eu sempre lembro da ptiríase rubrapilar, é exatamente isso, que a psoríase, ele pode cometer a mucosa, né? Lembra da língua geográfica, né? Da estomatite geográfica, né? Ele pode estar associado com sintomas sistêmicos, né? Pode cometer outros órgãos, artrite psoriásica, pode estar associado com doença inflamatória intestinal, com alterações oculares. Qual que é a diferença, então, né? Qual é a importância de diferenciar a PRP da pessoa? Que a PRP, apesar de clinicamente, às vezes, não ser tão fácil de tratar, né? Ele não está associado a sintomas sistêmicos. Então, esse daqui eu acho um ponto importante, né? Até para orientar o paciente, até para a gente não ficar exaustivamente tentando investigar acometimento sistêmico numa PRP, né? Então, assim, pode, mas assim, a princípio, não é para ter classicamente esse acometimento sistêmico, tá? Tem as suas seis variantes, lembra? Tem o subtipo 6 que está associado com HIV. Então, a gente tem que investigar outras doenças, né? HIV, outras doenças infecciosas, triggers, né? Então, o PRP ele está associado a muitos fatores desencadeantes, então a gente tem que tirar os triggers da jogada, né? Então, ele tem doenças associadas, mas não que a ptiríase rubrapilar cursa, por exemplo, com um quadro de artrite, né? Tá? Então, por isso que eu sei que normalmente não tem alteração endocrinológica dentro da ptiríase rubrapilar, tá? Normalmente. Então, a PRP, não, tá? Tirese rubrapilar não está associado a alterações endocrinológicas. Beleza, gente. E esse paciente aqui, ó, qual que é a característica dermatológica desse paciente? Essa lesão vegetante, né? Essa lesão com essas crostas aderidas, com uma base eritematosa, tem muitos diagnósticos diferenciais, tá, gente? Por exemplo, até as próprias, acredito que muita gente pensa nas plectes, né? Nas doenças infecciosas, tá? Se a gente for muito tentar encaixar, né? Por exemplo, a paracoco pode ter alterações ao acometimento de alguns órgãos endocrinológicos, né? Então, tudo bem. Isso daí até a gente pode tentar encaixar numa doença infecciosa, tá? Mas, por exemplo, um pênfigo vegetante,
né? Então, assim, outras dermatoses que cursam com erosões pode ter esse aspecto também vegetante, né? Iododerma, bromoderma, né? Mas eles não estão associados com alteração endocrinológica. Se esse paciente, além dessas lesões, apresentar, por exemplo, paroníquia crônica, paroníquia, né? Deixa eu colocar aqui no cantinho. Paroníquia crônica. Se ele tiver associado, por exemplo, uma candidíase oral de difícil tratamento, né? Oral de difícil tratamento. Se ele tiver associado a um histórico, por exemplo, de outras infecções recorrentes, não necessariamente por cândida, tá? A gente pode estar associado diante de uma candidíase mucocutânea, né? Uma candidíase mucocutânea, ele tem essa característica de fazer essas lesões de aspecto vegetante também, tá? Nas áreas acrais, né? Nas áreas faciais, tá? Então, pelo menos para mim, né? Quando a gente, diante dessas lesões, a gente pensa em vários diagnósticos. Pioderma gangrenoso, granulomatoso, né? Então, assim, iododerma, bromoderma, as plectes, enfim, os pênfigos vegetantes, mas a gente pensa na candidíase mucocutânea. A candidíase mucocutânea, gente, pode estar associado, além né, dessas outras coisas que eu falei, de infecções, tá? A doenças endocrinológicas, pode, gente, tá? Sempre lembrar, eu lembro da candidíase mucocutânea, eu lembro dessa síndrome da APSED, tá? O que que é essa APSED, gente? É poliendocrinopatia autoimune, tá? Então, esse paciente com candidíase, e esse daqui é candidíase mucocutânea, tá? O C, tá? Então, assim, poliendocrinopatia autoimune pode ser hipertiroidismo, diabetes tipo 1, tá? Hipopara. Então, tem esse paciente com candidíase mucocutânea, da- da- dos sistemas, né, que a gente também precisa ficar atento é da parte endocrinológica, lembrar desse APSED, né, que é o C é de candidíase mucocutânea, e o AP é poliendocrinopatia autoimune. Então também está associado também, tá? Então vamos ficar sempre atento para encaminhar os nossos pacientes, tá? Bom, e aqui, gente? Aqui, que a gente, de novo, né? Então, assim, já é a terceira vez que a gente traz essas lesões elementares, pápulas assintomáticas de um aspecto crônico na região centrofacial. Então, a gente já viu que esclerose tuberosa, angiofibromas, né? Se for um fibrofoliculoma, é uma síndrome de Birt-Hogg do Behr. Fibrofoliculoma, o que que era? Cistos pulmonares, né? Pneumotórax espontâneo e tumores renais. E se a gente faz uma biópsia dessa lesão, gente, e volta para a gente um resultado de um triquilemoma, tá? O que que eu acho importante? Não esperar o resultado. Se a gente já está diante dessas lesões, o que mais que a gente vai examinar? A boca, né? Pode ser que ele, por exemplo, tenha vários papilomas orais, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Papilomas orais. O que que a gente vai atrás? Pitins palmares. Lembra, poucas doenças na dermato cursam com pitins palmares. O Gorlan cursa com pitins palmares, o Darrier, né? O Cowden cursa com pitins palmares. A gente pode encontrar também algumas pápulas no dorso das mãos, tá? A gente pode encontrar uns nódulos, tá? Que chama fibromas escleróticos, tá? Isso daqui também a gente tem um paciente no nosso ambulatório, né, que tem fibromas escleróticos, triquilemoma, pitins palmares, pápulas orais. Já tem um risquinho aqui, tá? De uma tireoidectomia, né? E antecedente pessoal familiar, né? De alterações benignas e malignas de mama, né? Então, a síndrome de Cowden, gente, a síndrome de Cowden está associado a alterações endocrinológicas? Sim, muito famoso, né? Então, eu falo para as residentes, falo assim, gente, quando a gente recebe um paciente, ela tem um risquinho aqui, né? De uma cirurgia de tireoide benigna, pode ser maligna, né? Adenoma, ou pode ser um tumor, um câncer a gente procura, né? Procura outros sintomas, sinais ali dermatológicos de síndrome de Cowden. Por quê? Porque fechando o diagnóstico, a síndrome de Cowden, como que chama a síndrome de Cowden? Síndrome dos amartomas múltiplos, associado ao PTEN, né? Síndrome dos amartomas múltiplos, tá? Então, gente, a síndrome de Cowden, por isso que é importante, fechou o diagnóstico, é uma chance maior de tumores ginecológicos, cutâneos, intestinais, tá? Vários outros tumores, tá? Não só de mama
e de tireoide, tá? Benignos e malignos, por isso que a gente precisa fechar esse diagnóstico, tá? E às vezes, o que que parece? Às vezes parece verrugas, gente, tá? Então, sempre lembrar que às vezes os triquilemomas, eles, dependendo das circunstâncias, são considerados estágios evolutivos de uma verruga vulgar. Então, algumas lesões podem ser verrugas mesmo, tá? Verruga vulgar mesmo, tá? E outras triquilemomas. Então, a síndrome de Cowden está associada à endocrinopatia? Sim. Adenomas e carcinomas de tireoide, por exemplo, tá? Beleza? E aqui, gente, o que que é isso daqui, né? Uma mácula, uma pápula azulada. Gente, isso aqui a gente tem poucos diagnósticos diferenciais para essa lesão, né? Se não for, por exemplo, uma lesão inoculada, né? Por exemplo, pode ser uma tatuagem, né? O paciente pode ter feito essa lesão, tá? A gente lembra do névoa azul, né? Um dos diagnósticos, né, que a gente sempre lembra dessa lesão isolada, única, sintomática, crônica, né? Macular ou nodular, é o névoa azul, né? O névoa azul, gente, um simples névoa azul. A gente precisa ter esse cuidado com alterações endocrinológicas? Sim, gente, tá? Que a gente já trouxe aqui, tá? O complexo carne, gente. O complexo carne, lembra do acrônimo lá, o LAMB, né? Lentiginose, angiomixomas cardíacos, né? Mixomas cutâneos, blue nevus e alterações endocrinológicas, tá? Então, são pelo menos a parte cardíaca e endocrinológica, né? Dentro do complexo carne, pelo menos para mim, para os nossos pacientes, foram os primeiros sistemas a serem investigados dos nossos pacientes que chegaram para a gente, por exemplo, com uma lentiginose vulvar, né? O diagnóstico que o paciente chegou para a gente por favor, descarte um melanoma vulvar, né? Aí a gente examinou, viu que tinha várias lesões, né? Tratava-se de uma lentiginose, e aí a gente foi na anamnese, né? E no exame físico completo, fechando o diagnóstico de síndrome de Cowden, certo? Desculpa, de complexo carne, tá? Então, tem sim, tá? Então, sempre lembrar de lentiginose, mixomas cardíacos. Esses mixomas cardíacos, gente, eles podem se manifestar, por exemplo, até como uma clínica de alterações embólicas, tá? Então, assim, púrpuras, hemorragias em estilhaço, né? Púrpuras e petecas acrais, tá? Então, esses mixomas atriais, né? Os mixomas cutâneos, que parece às vezes uns nódulos assim assintomáticos, né? E as endocrinopatias e os névoos azuis, tá? E essa lesão, gente, o que que parece, né? No membro inferior, uma placa eritematosa, dolorosa, infiltrada, né? Associada a alguns pontos de fistulização. O que que a gente pensa diante dessa lesão normalmente, né? Ainda mais na região das pernas, pré-tibial, membros inferiores. Parece uma paniculite. Parece uma paniculite, né? Agora, qual que é o problema da paniculite? Clinicamente, ela é muito parecida, independente da etiologia, né? Só que ela pode ser secundária a diferentes doenças. Pode ser secundária, por exemplo, a uma doença infecciosa, pode ser uma paniculite infecciosa, ou por inoculação direta, né? Ou por disseminação, sei lá, sistêmica, né? Pode ser diversas outras paniculites, gente, tá? Ele tem uma endurado de Bazan, pode ser uma lipodermosclerose, pode ser uma por deficiência de alfa-1 antitrypsina, pode ser, enfim, várias outras. Mas existe alguma paniculite que está associada a alterações endocrinológicas que cursa com fistulização, né? E drenagem de um material oleoso, podendo estar associado a doenças agudas e crônicas. Artrite, sim, né, gente? A paniculite pancreática, tá? Então, uma das nossas preocupações diante dessas lesões, né? A gente vai fazer uma biópsia, né? Vai tratar ali a paniculite independente da causa, mas descartar, por exemplo, uma paniculite pancreática, amilase, lipase, ver se tem acometimento de outros órgãos, né? Então, artrite, tá? E ver se o paciente ele tem alguma doença aguda, ou uma pancreatite aguda, uma pancreatite crônica, alguns cistos pancreáticos, né? Alterações anatômicas do pâncreas, não necessariamente um tumor, tá? Mas dentro das paniculites, existe alguma que está associada à pancreatite, a alterações endocrinológicas? Sim, a pancreatite, a paniculite pancreática. Beleza, gente?
Então, vamos lá, só a gente revisando todas as doenças que a gente viu hoje, tá? Então, síndrome de McCune-Albright, gente, alterações ósseas ipsilaterais, tá? Displasia fibrótica poliostótica, e alterações endocrinológicas. Neuroma de mucosa, neoplasia endócrina múltipla tipo 2B, tá? Então, feocromocitoma, carcinoma medular tireoide, que é importante. Ele tem uma necrolítico migratório, o que que a gente tem que investigar? Glucagonoma, né? Pitiríase rubra pilar, normalmente não está associado a doenças sistêmicas, tá? Candidíase mucocutânea, o que que a gente lembra do APCED, né? Poliendocrinopatias autoimune, tá? Associada à candidíase. Ele entra, gente, pode entrar ali no capítulo das imunodeficiências primárias também, tá? Candidíase mucocutânea, tá? Até porque candidíase cutâneo mucosa, ele está dentro de várias outras doenças que cursam com imunodeficiências primárias dentro da dermato, tá? Mas a candidíase mucocutânea é lembrar do APSED, tá? Síndrome de Cowden, gente, além dos triquilemomas, fibromas escleróticos, pitens palmares, polipose oral, né? Pode estar associado a diversos tumores benignos e malignos, lipomas, angiolipomas, hemangiomas, mancha do porto, enfim, acrocórdão, tá? Além das doenças malignas e benignas, né? Se há câncer de tireoide, se há de mama, tá? Névoa azul, lembrar do complexo Carney, né? Lentiginose, mixomas atriais, mixomas cutâneos, névoa azul e alterações endocrinológicas. Paniculite, vários diagnósticos, tá? Temos que investigar todos, não tem jeito, né? Mas um que está associado ali a alterações endocrinológicas, né? A paniculite pancreática. Beleza, gente? Então, trouxe aqui essas 8 doenças, né? Para a gente rever um pouquinho de diagnóstico diferencial, né? Falar um pouquinho da doença, né? Dar uma pinceladinha ali em relação à doença, mas o que eu acho mais importante é a gente fazer essa conexão, né? De quando que eu vou pedir algum exame, né? Direcionado para essa parte endocrinológica, né? Então, lembrar dessas 7 aí que a gente trouxe para vocês. Beleza, gente? Então, vamos lá de novo, né? Se vocês acharam mais dermatoses, né? Se diante de uma lesão elementar, né? Vocês pensaram em um outro diagnóstico que também está associado classicamente com uma alteração endocrinológica, coloca, né? Para a gente poder aprender junto, né? Para a gente até poder, às vezes, fazer algum comentário nas próximas aulas. Isso para a gente é muito importante. A gente vai crescendo, a gente vai aprendendo junto, tá? Então, aqui eu trouxe algumas mas eu acho bastante interessante essa possibilidade de troca de conhecimento, tá? Beleza, gente? Então, é isso daí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.